Pessoal, tudo bem com vocês? Galera, seguindo aqui os trabalhos de hoje, eu quero aqui falar sobre a nova crise do Chicago Bulls, né? Chicago tá passando por um momento muito difícil na temporada, né? Antes da vitória de ontem, o Chicago vinha de 4 derrotas seguidas, cara. E assim, o time do Bulls tem jogado mal. A grande verdade é essa. O Bulls tem jogado mal. As vitórias do Bulls sempre vêm no sofrimento, sempre vêm assim, muito mais no erro do adversário do que no mérito do Chicago. Então, Chicago tá tendo uma temporada desastrosa, o time tá longe de entregar o que era esperado. Depois dos investimentos que o Bulls fez na temporada passada, era esperado que o time estivesse tinindo nessa temporada, só que não tá. E segundo informações de Shams Charania e Daryl Mayberry do The Athletic, a crise no Chicago pode acabar se agravando porque Zach LaVine estaria em rota de colisão tanto com a comissão técnica como com os jogadores e diretoria do Chicago Bulls. Em matéria do The Athletic, os jornalistas disseram o seguinte: várias fontes da liga e fontes próximas à organização dizem que LaVine e Bulls não estão de acordo. Nas últimas semanas, há uma sensação de desconexão entre partes da franquia. Tudo isso, aliás, acontece enquanto ele está na primeira temporada de contrato de 5 anos, no valor de 215 milhões de dólares, assinado neste verão. Então, segundo informações do Charania e do Mayberry, o Zach LaVine não estaria na mesma pegada que o Chicago Bulls. Aparentemente o Chicago Bulls está querendo melhorar, está querendo mudar as coisas, e o LaVine está meio que acomodado, está meio que tranquilo com a situação do time, porque, vamos usar a expressão certa, ele está sentado no contrato dele. Cara. Ele assinou nessa off-season o contrato que ele tanto sonhou, o max contract de 215 milhões por 5 temporadas, e algo que eu alertei no início da temporada, e que tem se comprovado, é que a chance do LaVine se acomodar depois da renovação era muito grande. E isso está acontecendo. Para mim é nítido que o LaVine está sentado no contrato, que o LaVine não vai fazer o mínimo de esforço para melhorar o seu basquete, porque ele sabe que ele tem 5 anos de 215 milhões de dólares garantidos. Esse dinheiro é totalmente garantido, não tem como o LaVine não ganhar essa grana. E o LaVine, e aí fica uma crítica à carreira do LaVine. O LaVine, ele sempre demonstrou que ele estava na liga muito mais para conseguir a grana que ele tanto queria do que para alcançar glórias coletivas. Nas próprias entrevistas, o LaVine sempre, assim, nunca deu tanta importância assim para ir para playoff. Pelo menos assim, a impressão que eu sempre tive em relação ao LaVine. E essa impressão que eu sempre tive dele tá só se confirmando, sabe? Você vê o LaVine em quadra, cara, ele vai lá, faz uma cesta, depois dorme na defesa, some durante um quarto inteiro do jogo e não tá nem aí. Termina o jogo, o LaVine vai lá, vai pro vestiário, tranquilão. Você não vê o LaVine tendo um senso de urgência quando o Bulls tá tomando um ataque de um Charlotte Hornets da vida, você vê que o LaVine fica tranquilo. Então assim, cara, isso que o Charania e o Daryl Mayberry falaram não me surpreende nem um pouco, porque eu já esperava que essa desconexão acontecesse. O Carne Sovas, que é quem tá mandando ali no Chicago Bulls, ele demonstra uma vontade de fazer o time melhorar. Pô, as trocas que ele fez na última off-season indicaram isso. A chegada do Lonzo, do Caruso, a própria troca do Vucevic indicaram que o Carne Sovas queria fazer o time melhorar. Mas a partir do momento que o seu segundo melhor jogador, que é o Zach LaVine, não tá nem aí com nada, fica difícil, né? Fica muito difícil as coisas melhorarem. O The Athletic, inclusive, entrevistou o Zach LaVine e perguntou se ele se sente frustrado dentro da franquia, e o LaVine, ele foi sincero. Isso aí é uma coisa que eu não posso culpar e não posso julgar o LaVine. Ele é sincero nas entrevistas. Ele falou o seguinte: há um certo nível de frustração nas pessoas tentando descobrir o que podemos fazer para ajudar e endireitar o barco. Então, acredito que com os jogadores que temos, podemos ajudar uns aos outros
para endireitar as coisas. Temos esse tipo de mentalidade. Cada um de nós já foi a primeira opção de uma equipe antes. Agora, precisamos nos reunir coletivamente. E ele também deu uma entrevista, que eu vou puxar aqui rapidinho para vocês, que eu acabei fechando a janela. Uma entrevista ao próprio The Athletic, onde ele comentou sobre essa crítica que a galera tá fazendo e que eu faço também, dele ter sentado no contrato. Aqui, ó. Ele falou o seguinte sobre a renovação dele e o peso que isso pode estar tendo nas suas performances. A renovação não pesou nada para mim. Eu não entendo como isso é colocado em contexto. Só porque você assina um contrato, é suposto que ele tenha um peso a mais? Eu acho que há um peso cada vez que piso na quadra que há um peso em cada vez que eu piso na quadra e não jogar da maneira correta. Mas cada um pode ter sua opinião. Tenho melhorado a cada dia. Estou saindo de uma lesão, mas se estamos perdendo, não veem isso. Sendo sincero aqui, pra mim influenciou e muito, tá? E aqui é achismo, minha opinião. Tô aqui pra dar minha opinião. Dar minha opinião tendo como base o que tem sido falado na mídia americana. Pra mim pesou muito essa renovação do LaVine. Jogadores como Duncan Robinson, o próprio Jordan Poole, né, e mais alguns que a gente pode puxar aqui, foram jogadores que assim que assinaram o contrato de suas vidas, deram a caída de nível. Né? Duncan Robinson não é nem sombra do jogador que foi na bolha, que fez com que o Miami desse o contrato que deu para ele. O Jordan Poole tem oscilado muito nessa temporada depois que renovou o contrato. O próprio Tyler Herro, né, tá oscilando também depois que renovou. E o Zach LaVine, para mim, é mais um caso de jogador que renovou o contrato e se acomodou. Eu acredito que uma saída que o Bulls poderia ter para contornar a situação seria trocar o LaVine, tá? Eu acho que o Bulls já deveria ter trocado o LaVine, inclusive, nessa última off-season. Foi relatado, inclusive, que o Bulls teve boas propostas e resolveu não trocar. Eu trocaria o LaVine. Eu acho que quando o jogador começa a sentar no contrato, você tem que se livrar desse cara, porque ele acaba influenciando outros jogadores. Acaba se tornando uma doença no vestiário, um jogador assim. Então, sendo sincero, com essas informações que o Charania deu, de que tá rolando essa desconexão entre LaVine e Bulls, eu, se fosse Chicago, trocaria o LaVine e traria alguns jogadores que potencializassem o meu núcleo principal, que é formado por DeMar DeRozan, Ayo Dosunmu e Alex Caruso. Esse é o núcleo principal do Bulls. Eu traria jogadores para complementar esses caras e não para atrapalhar esses caras, que é o que o LaVine tem feito. E eu entendo que ele tá saindo de uma lesão de joelho, uma lesão dura, mas assim, já era para ele estar jogando melhor. E faz pelo menos uns 8, 9 jogos que ele tá jogando mal. Então, para mim, a saída pro Chicago é trocar o LaVine. Se eu fosse Chicago, trocaria o LaVine, não pensaria duas vezes e trocaria o jogador. Porque se tá sentando no contrato agora, imagina daqui 2 anos. Vai estar sentando ainda mais, né? Mas, bom, essa informação, segundo Charania e Mayberry, LaVine e Chicago estão em rota de colisão. E eu quero saber de você o seguinte. O que você faria? Trocaria o LaVine? Manteria ele? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha com seus amigos. E é isso, tá bom, galera? A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Lembrando que no primeiro comentário fixado vai estar um link que vai te oferecer 7 dias grátis para testar o NBA League Pass, que é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Então aproveita essa oportunidade. E é isso, tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.